Aleluia. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Aleluia. Eu queria só apresentar, eles chegaram quase agora também, a Rosânia, a Isabelle e a Lucimari. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O convite do Isaac foi muito... Quero agradecer. Cadê o Isaac? Obrigada, Isaac. Deus abençoe. Eu cresci com ele, com o David, a Merlin. Então, agradeço muito pelo convite. Trago a bênção do meu pastor. Quero agradecer também as pessoas da minha igreja que vieram me acompanhar hoje. Que Deus abençoe. Aleluia. Estou um pouquinho nervosa, gente, mas vamos lá. Aleluia. Senhor, eu me esvazio de mim, Senhor Jesus. Eu me esvazio, Senhor Jesus, das minhas vontades, do meu eu. E eu peço hoje, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor Jesus, flua sobre este lugar, Pai. Que não sejam as palavras da Miriam, Senhor. Que não seja eu, Senhor Jesus, mas que seja o Teu Espírito. Senhor, o Senhor sabe aquilo que eles precisam hoje, Pai. O Senhor sabe exatamente, Senhor Jesus, onde o Senhor quer tratar e o que o Senhor deseja fazer. Então, flua, Jesus. Nós te desejamos e nós te amamos, Senhor Jesus, e te queremos aqui hoje, Senhor. Então, fala conosco, Jesus. Aleluia. Aleluia. Peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. O tema da mensagem hoje é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Aleluia. Então, diz assim nesse texto, Mateus 16, 24 ao 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá da glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus ele diz isso aos discípulos, no contexto aqui dessa palavra, Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes e tinha feito muitos milagres. Porém, os fariseus e os saduceus, eles estavam pedindo ao Senhor por um sinal que demonstrasse que ele era realmente o Filho de Deus. Porém, o Senhor, ele conhecendo a intenção do coração desses homens, ele nega esse pedido. Porque já havia sido dado muitos sinais e muitos milagres tinham acontecido que provavam realmente que Jesus era o Filho de Deus. E as próprias palavras e o ensinamento de Jesus demonstrava isso. Então, sabendo que não somente os saduceus e os fariseus tinham esse ponto de interrogação sobre quem Jesus era, e as multidões também tinham, muitas pessoas ali se questionavam quem era Jesus, Jesus ele faz uma pergunta para quem era íntimo dele. Jesus ele levantou 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos para seguirem ele. E esses homens, ele explicava a multidão, mas para eles era diferente. Ele falava de uma forma diferente, porque eles eram os seus discípulos. Então, Jesus pergunta a eles: quem vocês dizem que eu sou? Então, nesse momento que ele pergunta aos seus discípulos, Pedro se manifesta e diz: você é o Cristo, o Filho de Deus, você é o ungido do Pai. E nesse momento, quando Pedro anuncia quem realmente é Cristo, Jesus ele anuncia a sua morte em seguida. Jesus ele diz que o Filho do Homem teria que morrer. Só que eu acho que na cabeça de Pedro,
E dos outros discípulos também não fazia sentido Jesus ser o Filho de Deus, descer ao mundo, manifestar tanta glória e ter que morrer. Então, naquele momento, Pedro, ele repreende Jesus e fala, não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso. Então, Jesus, ele repreende Pedro e fala assim, afasta de mim, Satanás, porque essa é a vontade do meu Pai. E a gente entra agora no contexto dessa palavra. No foco nessa palavra. E eu queria meditar com vocês agora no versículo 24 do capítulo 16 de Mateus. E o primeiro ponto aqui é o seguinte, Jesus diz, se alguém quer vir após mim. Esse quer, esse quiser, que algumas versões mudam, é um ato voluntário. Eu decido. Eu tenho que decidir, eu tenho que escolher. O Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio. Eu escolho, eu decido seguir ao Senhor. Então, eu estava conversando com o pessoal da minha célula sobre isso, que quando se trata do Evangelho, eu acho muito incrível, porque a Bíblia ela deixa isso bem nítido. Quando Jesus fala sobre pescar gente, os discípulos usavam redes naquela época. E redes significam estratégias e um jeito muito simples de pesca. Porque naquela época eles não usavam lança, porque Cristo não faz referência à lança na Bíblia, porque não é a força, o Evangelho não é a força. Não se trata também de vara e isca, porque o Evangelho não é atrativo, não é algo que é mascarado para você ir lá, agarrar e você ficar preso naquilo, você ser enganado. Não, o Evangelho ele é claro. Quando o Senhor ele se refere a pescar gente com redes, por quê? Quando nós lançamos as redes no mar, elas são claras, os peixes vêm até ela. Eles sabem que, talvez não porque são animais, mas eles vêm até ela sabendo que tem uma rede ali. Não existe engano na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é transparente. E é por isso que quando Jesus ele diz que quem quer vir após mim, ele já está deixando você livre para você escolher se você quer vir após ele. Só que tem um porém. Não é de qualquer forma que a gente segue a Cristo. Não é de qualquer maneira que a gente caminha na mesma direção que Cristo vai. Eu queria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 6, o versículo 60 em diante. Que diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, este discurso duro é, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele lhes disse, isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para o céu, onde estava antes? Os discípulos o Espírito é o que vivifica a carne, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e aqueles que deveriam trair. E ele diz, por isso, eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, querem vocês também ir embora? Então Simão Pedro responde-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Filho de Deus, o Cristo. Aleluia.
Então, nesse momento, Jesus ele começa a falar do seu evangelho para as multidões, ele começa a falar sobre o que lhe aconteceria, e que ele morreria, e que quem quisesse vir teria que comer do seu corpo e beber do seu sangue, só que eles não entendiam isso. E então, naquele momento, eles dizem, Jesus, esse discurso é muito duro, não dá. E naquele momento, de multidões de discípulos que seguiam Jesus, muitos deixaram de segui-lo, porque ele deixou claro qual era o preço do evangelho. Ele deixou claro qual era o preço que teria que ser pago. E nesse momento, eu deixo a seguinte pergunta para vocês. É necessário querer. E eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Você quer seguir a Cristo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa mensagem é negar-se a si mesmo. Lá em Mateus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cristo, ele fez isso. Mateus 23, 39. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Perdão, gente, é 26. 26, 39. E ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo, ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Negar-se a si mesmo é algo muito doloroso. E a gente vê que Jesus ele passou por isso. Jesus estava no Getsemane e ele começa a orar ao Pai, porque ele começou a sentir tudo o que ele passaria naquele momento. E ele fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia não se cumpra a minha vontade, mas sim a sua. Jesus ele estava negando a vontade dele. Jesus ele estava se negando para fazer a vontade do Pai. E sabe, se negar é algo muito doído. É renúncia, é sacrifício. Sabe, nós temos que amar a vontade de Deus mais do que a nossa própria vida. Isso é muito forte. Porque os mártires da igreja, as pessoas que vieram, Senhor Jesus, as pessoas que vieram antes de nós, elas sofreram, elas foram crucificadas, como Pedro, que foi crucificado e falou, não me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus Cristo. E tantas outras pessoas que se entregaram pelo Evangelho, elas disseram, não, a minha vida não é tão importante como o Evangelho, então, como Cristo. Então eu entrego a minha vida, eu me nego, eu nego a mim mesmo, para seguir a Cristo, para cumprir a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Aleluia. Então, negar-se a si mesmo é amar mais a vontade de Deus do que a nossa própria vida, como Cristo fez. Negar-se a si mesmo é abdicar dos seus direitos ou da razão. E isso é difícil. Você ter que... Muitas vezes, Jesus ele não tinha feito nada. Ele foi um homem bom, ele desceu à terra, ele curou muitas pessoas, ele falou a verdade de quem ele era, ele falou a verdade sobre o reino de Deus. E ele tinha toda a razão, ele tinha todo o direito. E sabe... Cristo ele não queria provar isso para as pessoas porque ele sabia que o evangelho era mais importante, então ele renunciou a isso também. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 26 também, o 51 e o 54.
do 51 ao 54, que diz: E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a sua mão, puxou sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: Põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançam a mão na espada hão de perecer com espada. Tu pensas que eu não posso agora orar ao meu Pai, e ele imediatamente me daria mais do que 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia eu cumprir o que as Escrituras dizem que deve suceder? Sabe, Jesus ele deixa claro aqui. Eu poderia simplesmente pedir a Deus, ele desceria aqui e acabaria com tudo, eu voltaria para o céu e pronto. Mas eu não quero cumprir a minha vontade, eu não quero ter razão, eu não quero estar na razão pelos homens, para os homens. Eu quero ter razão para Deus, eu quero que a vontade de Deus se cumpra sobre mim. Então, às vezes, negar-se a si mesmo é abdicar dos seus direitos ou da sua razão. É em uma discussão com a sua esposa, com o seu chefe, com o seu amigo, você falar: não, tudo bem, eu renuncio a isso, você está certo, eu não quero discutir, eu não quero debater, porque essa é a verdade do Evangelho. Não é fácil. Negar-se a si mesmo é ser quebrantado e convicto de seus pecados. E o Senhor, ele se atenta a um coração quebrantado, a um coração genuíno, a um coração que se rende, a um coração que entende e fala: Senhor, eu pequei contra ti, eu errei contra ti e eu me arrependo. Então, é abdicar, é negar a si mesmo, é ser quebrantado, é ser convicto do seu pecado, é ser convicto de quem você é. É saber: eu não posso, eu não tenho nada, então eu preciso de Cristo, eu preciso de Jesus. Também é levar a mente cativa ao Senhor, é o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Aleluia, Jesus. Então, a segunda pergunta hoje é: você está disposto a negar você mesmo? E eu queria chamar um voluntário aqui. Cadê o Isaac? Vem cá, Isaac. A minha pastora faz muito isso lá na nossa igreja e eu queria deixar esse exemplo aqui para vocês. Aleluia. Pode fazer o sinal. Então, o terceiro ponto é tomar a nossa cruz. E na nossa igreja, a pastora costuma falar que a cruz ela é formada por duas partes, a parte vertical e a parte horizontal. A parte vertical é o que mantém a base da cruz. E a base da cruz é a nossa conexão com o Pai. Então, quando a gente está seguindo a Cristo, a gente não pode dispensar essa parte que é a conexão com o Pai, porque é a base, é a parte mais importante. E a parte horizontal é a comunhão com os homens. Então, a cruz ela só toma forma se ela tiver com as duas partes. A parte horizontal, que é a comunhão com os homens, ela nunca vai conseguir ser sustentada se eu não tiver a conexão com o Pai. E não haverá conexão, não haverá a forma da cruz se eu só tiver conexão com o Pai e eu dispensar. Pode abaixar a mão aqui, Isaac. E eu não tiver conexão com as pessoas, isso aqui é uma cruz? Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo exige que você tenha comunhão e conexão com as pessoas. Amém, Isaac? Obrigada. Peguei ele de surpresa, gente. Então, e eu queria que você abrisse lá em Mateus 23. Mateus 23 e o 26. Que diz assim:
Não, perdão, gente, é Lucas. Lucas 23, 26. Que diz: E quando o conduziam, eles pegaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que pudesse carregá-la após Jesus. Então, aqui o que aconteceu? Jesus, ele foi obrigado a carregar a sua cruz. Então, Jesus, ele começa a carregar a cruz, só que talvez por conta dos ferimentos, pela dor que ele estava sentindo, Jesus, ele não consegue mais carregar aquela cruz. E então está passando esse Simão, um sirineu que estava vindo do campo, ele estava vindo do trabalho, talvez uma pessoa aleatória que não tivesse nem noção do que estava acontecendo, pegaram esse camarada e colocaram ele para ajudar Jesus. Então ele toma a cruz após Jesus. E isso é muito interessante porque às vezes a gente acha que a gente não precisa das pessoas. A gente acha que a gente não precisa do nosso irmão, ou a gente simplesmente acha que pode fazer tudo sozinho. Mas Jesus, ele precisou de alguém. Jesus, ele precisou que alguém tomasse a cruz após ele para ajudá-lo a suportar aquilo que ele estava passando. Então, no Evangelho se trata disso, como o Isaac ele fez aqui. A gente precisa da comunhão com as pessoas, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar ajudando uns aos outros, porque esse é o significado do corpo de Cristo. É isso que retrata a comunhão, que retrata a nossa vida de intimidade, porque o Senhor diz que como eu posso ter um relacionamento com Deus que eu não vejo e não amar o meu irmão que eu estou vendo? Como a gente pode fazer isso? Nós somos um corpo, nós somos um só corpo. Eu estando lá na minha igreja e vocês estando aqui, nós somos um só corpo. Nós todos temos o mesmo objetivo. E eles cantaram aqui, a Bia disse, o nosso objetivo, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é alcançar a Cristo, é alcançar a eternidade. Então, como nós podemos fazer isso deixando as pessoas pelo caminho? A gente pega a nossa cruz, coloca nas costas e sai correndo e deixa os outros para trás. Como que a gente pode fazer isso seguindo o Evangelho de Cristo? Então, como eu disse, não existe como eu ter comunhão com Deus e não ter comunhão com as pessoas, ou então ter comunhão somente com as pessoas e não ter com Deus. Isso não é o Evangelho de Cristo. Então, o que Cristo exige de nós é a unidade, compaixão, amor, misericórdia. E não só para as pessoas que estão aqui, que compõem o corpo, que compõem o ministério, mas com as pessoas que estão morrendo lá fora e sofrendo. Essas pessoas, elas precisam de Deus, elas precisam de arrependimento. Mas enquanto nós estivermos aqui, escondidinhos, falando, não, eu não, vou ficar aqui na minha zona de conforto, é melhor, essas pessoas continuarão sofrendo lá fora. Aleluia. E em Eclesiastes 9, 4:9, aliás, perdão, gente. Eclesiastes 4:9. Que diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará e o seu outro companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, porém, como puderam só se aquecer? Amém? Então, como a palavra de Deus diz, é melhor estar acompanhado, é sempre melhor andar de dois, é sempre melhor estar em comunhão com as pessoas. Sabe, a minha mente, eu imagino muito as coisas, gente, e eu começo a imaginar a gente caminhando aqui, no caminho, uma única direção, toda a igreja caminhando junta por um único caminho. E eu estou aqui carregando a minha cruz. E lá na frente eu encontro o meu irmão, tá? O chinelo dele arrebentou, ele está com sede, ele está passando por necessidade.
eu falar, não, toma, coloca o meu chinelo, não vai, você consegue, você continua ajudando as pessoas, impulsionando as pessoas para chegarem no caminho, no final da trajetória com Cristo. Porque não adianta você correr, chegar lá sozinho e Jesus perguntar para você, e aí, quais são as suas obras? O que você fez? Não adianta a gente fazer isso, não ter um relacionamento com as pessoas, não se relacionar com Deus. E devemos amar incondicionalmente, devemos pedir perdão, se reconciliar com as pessoas. Então, a terceira pergunta para você hoje é: você pode tomar essa cruz? Você está disposto a tomar essa cruz? Aleluia. Eu acho que eu estou deixando o irmão da câmera meio doido aqui, né? Eu estou me movimentando para lá e para cá. Oh, Deus. Então, Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, em João 4:6. João 14:6, gente. Nossa, eu estou de óculos, estou enxergando muito mal. João 4:6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Jesus diz siga-me, ele também é o caminho. Ele é o guia e ele é o caminho. E lá em Mateus 7:13 e 14, diz que esse caminho é um caminho estreito. Eu quero que vocês imaginem uma portinha bem pequena, assim. Um vãozinho, assim, bem pequenininho. E vocês, imaginem vocês tentando passar por esse caminho, cheio de bagagem, cheio de coisa, um monte de tranqueira, vocês tentando passar por esse caminho. O que vai acontecer? Ou você passa pelo caminho sozinho, ou você fica lá atrás com as coisas, não é? Você simplesmente não consegue mais ir pelo caminho. Porque ele diz que o caminho, a porta é estreita e o caminho também é. Então, não dá para carregar mágoa por esse caminho. No caminho com Cristo, não tem como carregar as coisas que aconteceram no passado. Sabe, a cada passo que a gente dá para perto de Cristo, a nossa vida ela vai se renovando, a gente vai encontrando coisas novas, porque o Evangelho é novidade de vida. Então, a gente precisa deixar as coisas do passado no passado, a gente precisa liberar perdão para as pessoas, porque enquanto a gente não fizer isso, a gente vai continuar preso. Jesus está chamando a gente e a gente não consegue passar pelo caminho porque as coisas estão presas a nós. Porque nós estamos querendo levar bagagem que não é para a gente carregar. No céu, você acha que você vai levar a mágoa que você tem pela pessoa, você vai chegar lá, Jesus, olha, não deixa fulano entrar aí não, porque, fofoqueiro demais. Não, a gente vai entrar no céu e a gente vai, eu acredito, estava conversando até com meu tio sobre isso, que ele estava perguntando se a gente ia se lembrar das pessoas quando a gente chegasse no céu, mas sabe o que eu acredito? Gente, eu vou estar diante de Jesus. As coisas que aconteceram aqui, ficaram aqui, eu vou estar diante de Jesus, eu vou estar olhando direto nos olhos daquele que me deu a vida. Aleluia! Então, as coisas que aconteceram no passado, fiquem no passado. Eu quero seguir Jesus, eu quero encontrar a Ele. Aleluia! E sabe, não vai ser fácil, essa caminhada é muito difícil. Porque cruz, isso foi muito forte quando Deus falou comigo, porque cruz simboliza morte. Todas as vezes que você está carregando a sua cruz, você está dizendo, meu Deus, eu vou morrer. Tem alguma coisa que tem que morrer em mim. Eu estou caminhando para a morte, eu estou caminhando para a morte. E sabe, a gente tem que olhar para a cruz assim, porque todas as vezes que a gente olha para a cruz de Cristo dessa forma, a gente fala, algo tem que mudar aqui dentro, algo precisa mudar aqui dentro. Eu preciso renunciar a algo, eu preciso transformar algo, porque se você chegou a um ponto de achar que está tudo perfeito, que você não precisa mudar nada, eu vou deixar um alerta para você. Isso é perigoso, porque nós estagnamos.
Eu cheguei no momento da minha vida que eu estava assim, estava tranquila, indo de boa no Evangelho, achava que estava fazendo a vontade de Deus, até o momento que Jesus me confrontou. Ele falou, é assim? Tá bom desse jeito? E a cruz, ela é um espelho, ela reflete as nossas maiores falhas. E Jesus, ele começou a me apontar os meus maiores erros. E eu continuo assim, gente, dia após dia. Hoje aqui, eu tenho muita coisa para ser transformada. Então, pergunte para Cristo, porque eu tenho certeza que se você perguntar para Ele, se você for no seu particular e falar, Cristo, o que eu preciso mudar? O que está te incomodando? O que precisa morrer nessa cruz hoje? Jesus, ele vai te apontar, Jesus, ele vai te mostrar. Mas não é para te julgar, porque quem faz isso é o inimigo. Jesus, ele vai te apontar porque ele quer que você seja transformado. Aleluia. Então, a notícia para você hoje é essa. Que nós, na caminhada de Cristo, precisamos, se nós queremos segui-lo, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, é continuar na caminhada. E essa caminhada vai ser eterna, até a gente encontrar diretamente com Cristo e Ele nos aperfeiçoar por inteiro. Mas sabe, eu tenho uma boa notícia para você. Há uma viva esperança. Está sendo difícil, está doendo, porque Jesus, ele não disse que seria fácil, na verdade ele disse que seria muito difícil. E ele deixa isso claro nessa passagem. E eu queria que agora vocês me acompanhassem, porque eu quero que vocês leiam isso e vocês tragam para a vida de vocês. Eu já estou finalizando. Filipenses 1, verso 21. Porque para Cristo, morte, a cruz simboliza morte e a morte simboliza vida. Então, lá em Filipenses, Paulo diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vocês estão entendendo isso? A minha caminhada sempre vai ser Cristo. Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas é Cristo. E se eu morrer, vai ser lucro, porque em nada eu tenho a minha vida por valiosa. Aleluia. E eu quero que você abra também lá em 2 Coríntios, e essa daqui é para finalizar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Espera aí, gente. É 4, capítulo 4, versículo 8. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Ou seja, o inimigo ele vai tentar te abalar de todas as formas. Mas nós não nos angustiamos, nós não nos desesperamos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que essa leve, momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória. Eu quero que você feche os seus olhos. O louvor, se quiser subir aqui. Ah, tá. É você? Eu vou estar orando agora. Peço que você feche os seus olhos. Jesus, nós entendemos essa palavra hoje, Senhor. E nós desejamos te seguir, Pai, por esse evangelho voluntário, Senhor Jesus. Senhor, e depois dessa decisão, Pai, nós negamos a nós mesmos, Senhor.
Nós negamos o nosso próprio eu, nós negamos as nossas vontades, nós negamos, Senhor Jesus, o valor, Senhor Jesus, alto demais que nós damos à nossa vida terrena, Senhor. Nós tomamos a nossa cruz, Jesus. E nós te seguimos, Pai. Nós te seguimos sabendo, Senhor Jesus, que pode ser um caminho de morte, pode ser um caminho, Senhor Jesus, que será doloroso, Pai, mas nós sabemos, Naramanassi, aleluia, Jesus, que no final desse caminho, Senhor, nós olharemos nos seus olhos, Jesus, oh Deus, nós veremos a sua face, Senhor. Ah, Naramanassia, nada mais abalará as nossas vidas, porque nós olharemos a face daquele que nos chamou. Nós olharemos a face daquele que nos separou. Então, Jesus, nós não nos entristeceremos, nós não nos abalaremos, porque essa leve e momentânea tribulação, Pai, tem gerado em nós, Senhor Jesus, esse peso de glória, Senhor. Então, gera em nós, Pai, perseverança, Senhor. Oh, Jesus, prepara a sua igreja para a sua volta, Senhor. Que as nossas vidas, Senhor Jesus, elas sejam, Pai, entregues a Ti todos os dias, que todos os dias nós renunciemos a algo, Pai. Jesus, eu te agradeço, Pai. E que essa igreja, que esse ministério cresça, Senhor, em conhecimento, cresça em entender e compreender a sua grandeza, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo a vida do pastor deste ministério, Pai. Cada membro, Senhor Jesus, a cada vida, Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, estenda as suas mãos ao ministério, Senhor Jesus, esse ministério de louvor, ao grupo de adolescentes, Senhor Jesus, de jovens. Senhor Jesus, nós te pedimos, eu te peço hoje, Senhor, que essa palavra penetre no coração, Senhor, de cada um deles, Pai. E que o Senhor concretize, Senhor, a sua obra aqui, porque eu sei que vai ser linda, Senhor Jesus. Desde já, Pai, eu te agradeço, Senhor, aleluia.